As pesquisas de viés crítico, elas captam muito bem que há uma grande guerra entre as classes, né, entre o capital e o trabalho. No entanto, ela tem deixado batido conflitos que em vários momentos são fundamentais para a gente entender a conjuntura econômica, mais até do que a guerra entre capital e trabalho. Eu estou falando aqui das disputas e conflitos dentro da classe capitalista. E eu vou argumentar num vídeo posterior, inclusive, que eu acho que esses conflitos dentro da classe capitalista, eles são fundamentais para a gente entender, mais até do que a guerra entre capital e trabalho, eles são fundamentais para a gente entender a conjuntura brasileira hoje, entender por que, por exemplo, que a reforma da Previdência é tão importante, era tão importante para o governo Temer e agora é tão importante para o governo Bolsonaro. Nesse vídeo eu vou tratar em termos gerais como se dá a relação entre as três principais modalidades de capital. Eu vou tentar demonstrar como essa relação é harmônica em momentos de prosperidade econômica e como ela se torna extremamente conflituosa em momentos de grave crise econômica. Então, quais são as três grandes modalidades de capital? A primeira modalidade é o capital produtivo. Então, por excelência é a indústria, mas é uma série de atividades tidas como serviço que integram, né, o capital produtivo. O capital produtivo, portanto, é onde a nova riqueza, a riqueza é gerada. O capital comercial ele complementa o capital produtivo uma vez que ele assume a responsabilidade da comercialização das mercadorias e serviços que são produzidas pelo capital produtivo. Então, ali no capital comercial, a gente localiza nas grandes empresas de varejo, atacado, mas também é chave as empresas, cada vez mais as empresas de publicidade, Facebook. A terceira grande modalidade de capital é o capital financeiro. O Marx capta lá no século XIX que o capital financeiro ele tem uma função muito específica dentro da ordem capitalista, né? Que é descentralizar recursos financeiros e canalizar esses recursos para empresas, né? Capital produtivo e capital comercial que estão precisando de recursos para fazer novos investimentos. A riqueza só é gerada pelo capital produtivo. É lá onde tem a questão da produção do valor, do mais valor. Nessas outras atividades não tem geração de mais valor, um novo mais valor sendo gerado. Só que, por uma série de mecanismos, o capital comercial e o capital financeiro se apropriam do mais valor gerado pelo capital produtivo. O capital financeiro, por exemplo, por meio dos juros, ele capta ali uma parcela do mais valor gerado pelo capital produtivo. O capital comercial, ele compra as mercadorias abaixo do valor lá do capital produtivo e aí vende para o consumidor final essas mercadorias pelos seus respectivos valores. Lá, depois, nos vídeos de fundamentos, essas relações vão ficar mais claras. É só importante reter, então, o capital, só a riqueza nova é gerada pelo capital produtivo e o capital comercial e o capital financeiro se apropriam, né, de parte dessas riquezas por meio desse mecanismo, juros e diferença ali do preço. No cenário de prosperidade econômica, então, esses três modalidades de capital potencializam a geração de riqueza. O capital financeiro fornece recursos para que o capital produtivo possa adquirir novas fábricas, adquirir novas máquinas, aumentar a produção, se tornar mais produtivo. E o capital comercial, ele permite então que o capital produtivo não tenha que despender recursos criando, né, redes de varejo, não tenha que esperar toda a mercadoria percorrer toda a cadeia, chegar até o consumidor final pagar para ele recuperar aquele recurso para poder fazer um novo investimento. Então, o capital financeiro e o capital comercial, eles aceleram o ciclo econômico, permitindo, então, que mais riqueza seja gerada. No cenário de crise, a história muda um pouco. Por quê? Porque menos riqueza está sendo gerada. Eu vou discutir lá nos vídeos de crise econômica por que menos riqueza está sendo gerada. Mas aqui é importante pensar, portanto, que esse bolo total de valor, de mais valor que está sendo gerado pelo capital produtivo, de nova riqueza que está sendo gerada pelo capital produtivo e é dividida, então, entre as três modalidades de capital, ela se torna menor. Ou seja, aí as três modalidades de capital vão ter que criar novos mecanismos para aumentar a fatia dela no bolo. Então, para uma modalidade de capital aumentar a fatia dela no bolo, as outras modalidades vão estar perdendo fatias do bolo. Então, o que eu vou dar quatro exemplos de como se dá, como essa dinâmica se torna conflituosa. Os bancos, quando eles acumulam muito poder, eles veem que o capital produtivo está se debatendo lá para conseguir empréstimos, crédito para fazer novos investimentos, ele pode aumentar a taxa de juros. Então, ao ele
aumentar demais a taxa de juros, ele esmaga os lucros produtivos e torna, portanto, a vida, às vezes, capital menos produtivo, que está perecendo a competição, ele pode não ter condição, né, de adquirir, de arcar com o custo do empréstimo e ser derrotado ali na competição. As grandes redes de varejo, elas acumulam também em vários momentos um tamanho poder que elas podem determinar o preço que o capital produtivo vai vender as mercadorias para ela. E nesses momentos de conturbação econômica, ela pode delimitar um preço muito baixo. Pensa, por exemplo, numa fábrica de guardanapos. Ela não tem, aquela mercadoria dela não tem um tamanho atrativo para o consumidor final que vai fazer o consumidor final driblar uma barreira imposta pela rede de varejo. Ou a gente compra o guardanapo ali que está mais fácil na estante do supermercado. Obviamente que a gente analisa a questão um pouco do preço e tal, mas a gente não vai deixar de ir ao Carrefour, de ir ao Walmart, porque eles não estão oferecendo determinada marca de guardanapo. Num cenário desses, os gestores lá do capital produtivo, eles podem ter que aumentar investimentos, de canalizar recursos, né, que outrora seriam investidos na produção, para atividades improdutivas. Então aí eles vão ter que começar a abrir sua própria rede de varejo, ou começar diretamente a criar novos mecanismos ali de marketing, de publicidade, justamente para que as mercadorias por eles produzidas chamem mais a atenção do consumidor final. Ou o capital produtivo pode também, vendo os altos juros cobrados lá pelo capital financeiro, começar a abrir as suas próprias subsidiárias na esfera financeira. Isso aqui no Brasil não é tão comum, mas lá nos Estados Unidos isso daí deu origem, por exemplo, à prática do shadow bank. Aqui, até agora, eu falei só de como se dá essa relação diretamente entre as três modalidades de capital. Só que tem que pensar que tem um outro agente chave nessa história, que é o Estado. O Estado, né, atendendo os interesses do capitalista coletivo. E os gestores políticos, portanto, eles cedo ou tarde eles têm que se posicionar, né, nessa dinâmica. O que eu vou tentar mostrar no próximo vídeo é como que a reforma da Previdência, esse movimento aí em torno da precarização, né, do ensino superior público, como que isso atende, é uma resposta ali que tanto o governo Temer encontrou, como agora o governo Bolsonaro, para se posicionar nessa dinâmica conflituosa aí que foi gerada entre as três grandes modalidades de capital no Brasil depois da crise de 2014. Bom, eu peço aí que vocês comentem o que acharam desse vídeo aqui, que esse aqui foi o primeiro vídeo mais parrudo que eu estou fazendo, né? Então, se a linguagem está ficando clara, eu adiciono aqui, conforme eu for lançando, né, os vídeos sobre os fundamentos, todos esses termos um pouco mais técnicos que eu tenho usado, eles vão ficando mais claros. Enquanto isso, eu estou tentando evitar usá-los, mas tem hora que, enfim, é difícil fugir deles. Então é isso, um abraço e até a próxima.